Gálatas 6:14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Vamos ler de novo, vamos ler o que está na tela na versão Almeida. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Você pode sentar, o texto pode ficar na tela. Quando você ouve a palavra cruz, o sentimento é bom ou é ruim? Quem tem um sentimento bom quando ouve falar de cruz, levanta a mão. Quem tem um sentimento ruim quando ouve falar de cruz? A partir de Cristo, é claro que esse sentimento é um sentimento que nos traz esperança. Mas a cruz talvez seja um dos símbolos ainda hoje mais incompreendido. Essa semana eu conversava com alguém numa visita, e essa pessoa me falava que ela foi orar e visitar uma família católica, e a família católica querendo saber mais as coisas de Deus, e ele mesmo perguntou, o católico perguntou, tá, por que é a nossa tradição fazer o símbolo da cruz? E daí o nosso irmão perguntou, não sei, por que vocês fazem? E daí a resposta foi, porque eu aprendi do meu pai. E o pai estava presente. Pai, por quê? Eu aprendi com o meu pai. E assim vai. A tradição de algo que muitas vezes não se compreende. É normal nós vermos o símbolo da cruz num país como o Brasil, que é um país cristão em vários lugares. Você olha para as construções de igrejas, você vai ver cruz, seja igrejas católicas, seja igrejas evangélicas, até o símbolo, da ADBlu tem uma cruz. E fazemos questão que esteja ali. Mas a cruz, para muitos, é um mistério. Às vezes andam com uma pulseira, com uma camiseta, com um pingente, sem fazer ideia do que significa a cruz. E quando nós falamos desse ato de Cristo na cruz, nós precisamos, é claro, ler, pensar e repensar, porque a mensagem da cruz, ela não deve ser apenas algo que nós cantamos, que amamos e que nós vamos levar até o fim, como é costume nós, assembleanos, cantarmos, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Isso precisa ser muito além de canção, precisa ser vida e precisa impactar todas as áreas da nossa existência. Eu quero já deixar uma sugestão para você. No decorrer dessa semana, tire um tempo para você ler novamente sobre a crucificação de Jesus. Porque muitos mitos também estão atrelados a isso e muita especulação. Enfim, a mídia faz questão de enfatizar coisas que não têm um valor tão grande. Porque a mensagem da cruz não é apenas aquele contexto histórico, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas fala de vida e tem um propósito por trás disso. Mas a mídia entra em especulação. Jesus foi crucificado de braços abertos, de braço fechado. Jesus teve os pés um em cima do outro, os pés um do lado do outro. Como é que era essa cruz? E no nosso conceito, a maioria da cruz que nós conhecemos está errado. Porque a gente imagina uma montanha, que era o Monte Calvário, e a gente imagina as 3 cruzes muito bonitas lá em cima daquele monte. Mas não é bem assim. A bem da verdade é que a crucificação era um ato muito comum para os piores bandidos da época, e não era uma madeira lisinha, bonita, era tronco mesmo de árvore que era colocado e jogado ali. Também, alguns dos mitos sobre o Calvário. Alguns pensam que Calvário é aquele monte muito alto, onde tinha uma forma de caveira e por isso era chamado de Calvário. Mas quando a gente vai lá em Israel, a gente passa a ter uma dimensão um pouco melhor disso,
Porque o Monte Calvário já foi muito escavado, mas não é uma grande montanha, era uma elevação, e ficava perto de uma estrada, onde as pessoas passavam, porque tinha que ser ali, perto de uma estrada, que era a intenção do Império Romano mostrar, e dar um exemplo para aqueles que faziam coisas erradas, como que eles deveriam morrer, e claro, da pior forma possível. Um dos mitos da cruz é que todas as imagens e pinturas que nós temos de Jesus, ele está com um paninho tapando a sua intimidade. Mas eles sempre estavam nus. E aquela crucificação de Jesus foi uma crucificação um pouco diferenciada, era um dia normal. Por mais que a cruz era um instrumento de tortura, morte, de extrema humilhação, tanto que o romano evitava até falar a palavra cruz, de tão banal e indigno que era aquele ato. Aquela crucificação naquele dia estava diferente. Estava diferente porque pela primeira vez as pessoas passavam naquela rua e aqueles que estavam ao redor daquela cruz olhavam e via um homem totalmente desfigurado. Os bandidos apanhavam antes de ser crucificado, mas ninguém apanhou como o Mestre Jesus. Algo anormal também era uma cruz com uma placa escrito rei, rei dos judeus, e mais, com uma coroa de espinho em sua cabeça, coisa rara. Geralmente lá só tinha escrito a condenação, e como eu falei, eram as piores possíveis, pois ali estavam os piores bandidos. A mensagem da cruz, ela vai muito além do ato que nós conhecemos e vemos. O próprio Jesus, ao falar algumas palavras a partir da cruz, ele entregou o recado que nós precisamos guardar na alma, no nosso coração, e falar como Paulo: através desse ato, a minha vida mudou, porque eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Lucas, capítulo 23 e verso 34, nós vamos encontrar a primeira frase de Jesus na cruz. E ali fica bem claro que nós temos na cruz a mensagem do perdão. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ali chama Jesus novamente de Pai, mesmo sabendo que em breve ele sofreria o abandono do Pai quando todo o pecado da humanidade estivesse concentrado nele. Jesus por muitas vezes perdoou pecados. Podemos lembrar histórias como do paralítico de Cafarnaum, aonde Jesus olha para aquele homem descendo do telhado e Jesus diz: perdoado estão os teus pecados. Mas o curioso é que nesse momento ele não perdoa o pecado da multidão que oprimia, mas ele pede ao Pai, ele invoca as prerrogativas divinas para o perdão, porque ali na cruz ele estava se abrindo de tudo, de todo o seu poderio divino, e sentindo os aguilhões, a dor, os cravos, a zombaria, tudo aquilo que estava ali contra ele. Quando nós olhamos essa cena, eu me pergunto: como pode alguém no ápice da dor, alguém no ápice da humilhação, alguém que não foi apenas pendurado na cruz, mas havia apanhado, havia sido julgado, havia sido zombado, havia sido abandonado pelos seus discípulos e seguidores, havia sido traído por um amigo, como alguém, num momento como esse, consegue reagir com perdão? Consegue reagir desta maneira? Sendo ali vilipendiado pela humanidade, conhecendo e vendo o lado mais podre e nojento e vil do ser humano, como alguém consegue falar essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós geralmente conseguimos liberar perdão quando a dor passou, quando as feridas estão cicatrizadas. Mas Jesus estava sangrando com as feridas abertas e no ápice da sua vergonha e humilhação. E ele perdoou.
E ele disse: não sabem o que fazem. Será que não sabia o que estava fazendo? Será que Judas não sabia que estava traindo o Filho de Deus? Será que os fariseus não planejaram tudo ali conscientes? Sim, mas eles não sabiam a dimensão, o propósito eterno de resgate e restauração da humanidade, que naquele momento estava em jogo. Na pregação de Pedro, lá na frente em Atos, ele vai dizer assim: irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os líderes de vocês, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E ali na cruz, o pedido e a oração de Jesus é ouvida, porque nós sabemos que no Calvário já houve conversão. Inclusive o próprio centurião, Mateus 27:54, nós vamos ver que depois que tudo acontece, ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Lucas vai dizer que no fim daquele processo de crucificação, as pessoas, depois de verem o terremoto, ouvirem notícias que o véu se rasgou, elas se afastam batendo no seu coração. Acredito que alguns encontraram ali a salvação. Mas, pastor Lediel, o que essa frase de Jesus, a primeira frase da cruz, significa e tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver conosco porque Deus, através dessa frase e do ato que estava ali acontecendo, Ele quer deixar bem claro: existe perdão para o ser humano, independente do nível do seu pecado, da sua crueldade, das suas mazelas. Deus está ali dizendo que tem perdão de pecados para cada um de nós. Independente de onde você foi, independente do que você fez, independente de como está a sua mente, ou de quão atolado no pecado você esteve ou você está, a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Em Cristo há remissão total de perdão. E mais, essa fala de Jesus, nesse contexto todo da cruz, nos mostra que nós temos ali um grande exemplo de como nós devemos conduzir a nossa vida e reagir diante da maldade das outras pessoas. O que Jesus está dizendo? Que nós também, através do exemplo dele e do ato dele, temos condições de perdoar. Recebemos perdão e liberamos perdão. É a nossa oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou aqueles que nos devem. A diferença gritante de Jesus para cada um de nós é que ele não errou. Ele era santo, ele era puro, ele era o Cordeiro de Deus. A diferença de Jesus para cada um de nós é que ele não pensava besteira, não falava besteira, o seu coração não intencionava a maldade. E mesmo assim, agindo certo, perfeitamente, sendo amável com todos, acabou crucificado, mas liberou perdão. Diante desse ato, o Espírito Santo fala ao meu coração: quem sou eu para não liberar perdão para alguém? Alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te machucou, alguém que te traiu, alguém que fez mal para você. Pastor Lediel, mas também tem uma grande diferença, como alguém uma vez me falou. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: eu não sou Jesus. É verdade, nós não somos Jesus, mas a intenção do Pai é que nós venhamos ser como o irmão mais velho. Ser cristão é isso, é ser parecido com Cristo, e quanto mais eu o busco, quanto mais o Espírito Santo atua em mim, mais parecido eu fico com Cristo. A mensagem da cruz é mensagem de perdão. Se você canta que ama a mensagem da cruz, mas não se perdoa, não recebe o perdão de Deus, e não encontra forças no Calvário para liberar perdão e perdoar, me desculpe a sinceridade, nós estamos falando da boca para fora. São palavras jogadas ao vento.
Porque na cruz nós fomos totalmente perdoados. Há um potencial de regeneração total pelos méritos da cruz. E assim, força, capacidade e potencial para nós exercermos o perdão. Lucas 23, 42 e 43, nós vamos ver a segunda fala de Jesus na cruz. E ali nós encontramos uma mensagem de salvação. Sabemos que Jesus foi crucificado entre dois bandidos, para que se cumprisse a profecia que ele seria encontrado entre os malfeitores. Então, o texto diz: e ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante que esse ladrão perdoado, ele faz isso depois do meio-dia. Não temos como precisar as horas, mas nós sabemos, e o texto da palavra de Deus nos diz que no início, quando ele chega lá, é crucificado, todo mundo desprezando, o ódio no coração dessas pessoas que estavam sendo crucificadas era normal, era intenso. Se eles pudessem, eles sairiam da cruz e eles matariam todo que estava ali, rindo, zombando, ridicularizando eles. E claro, ele percebeu que é algo estranho, porque provavelmente já tinha visto alguma crucificação, mas geralmente perto da cruz ficava ali parado aqueles que torciam para o mal daquele homem. Nunca, talvez, ele tinha visto uma tão grande multidão assistindo o espetáculo da cruz. Mas o texto vai dizer, de Mateus 27, 44, que os dois ladrões insultavam Jesus. Mateus 27, 44 diz: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E ele ali ridiculariza Jesus junto com o outro. Zombam de Jesus. Talvez vendo aquela plaquinha, Rei dos Deuses, tu é rei nada. E ouvindo todos os fariseus e a zombaria, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti. Eles, quem sabe, repetiram a mesma coisa. Sai da cruz, salva-te. Mas o tempo vai passando e a mentalidade e o conceito daquele homem a respeito de Jesus vai mudando, porque ele também nunca viu uma reação como aquela na cruz. Ele nunca viu alguém liberando perdão na cruz. Ele nunca viu um olhar tão meigo e verdadeiro na cruz. Ele nunca olhou para alguém, sentiu uma paz tão grande como a que ele via em Jesus. E quando os minutos passavam, o coração dele estava ali sendo transformado, a ponto de ele entender que chega no momento, as mãos não saem para ele fazer alguma coisa, os pés não são liberados para ele correr, mas ele sabe que o coração dele pode ser entregue para aquele homem. E uma das cenas mais interessantes a respeito de manifestação de fé, nós encontramos nesse homem, porque ele não viu Jesus fazer milagre, ele não viu Jesus ressuscitar mortos, ele não viu Jesus pregar com excelência a ponto do coração arder. Ele estava vendo um homem ensanguentado, dilacerado, nu, envergonhado, humilhado. Mas aqueles minutos e quem sabe aquelas primeiras horas, perto daquele homem, mudaram o seu coração, aonde ele viu o que nem os discípulos estavam vendo. Ele olha para Jesus e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e com um ato de extremo altruísmo, porque quem está naquela situação, a lógica é pensar só em si. Você já sentiu uma dor absurda? Você já sofreu, quem sabe, de uma doença que aquilo corroía o teu corpo? A gente não pensa nos outros. A gente não pensa nos outros. Algumas vezes, graças a Deus faz tempo que eu não sinto, mas eu tinha com muita frequência, às vezes, enxaqueca. E dava uma dor de cabeça tão absurda que a vontade é de bater a cabeça na parede. E a minha reação, quando entrava a minha esposa, os filhos no quarto, sem saber, acendia a luz, eu já ficava bravo. A ira vem, porque eu estou preocupado com a minha dor. E eu olho para Jesus na cruz, além de liberar perdão para todos, com o corpo dilacerado, pendurado, depois de um grande espancamento, ele olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no
paraíso. A salvação para aqueles que colocam a fé em Cristo Jesus. E eu preciso aqui aplicar isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Não existe outro caminho de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não existe salvação. Sei que estou indo contra o politicamente correto, que hoje diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu falei terça e eu repito, estou me lixando para o politicamente correto. Eu quero é ficar no biblicamente correto, naquilo que Deus mostra que é a verdade. Não são todos os caminhos que levam a Deus, é só Jesus. Não estou dizendo que não devemos respeitar as outras religiões, isso é uma outra coisa. Agora, cuidado, porque a sutileza satânica, atuando principalmente através da mídia, eles querem confundir o respeito com a concordância. Respeite sempre, concorde jamais. Respeite sempre, concorde jamais. Esses dias, teve uma polêmica aí nas redes sociais. O pastor Silas Malafaia se levantou, criticando um outro pastor aí, que tirou uma foto com o padre, dizendo, está aqui, o brilho de Cristo nele. Concordo com o pastor Silas Malafaia. Concordo com o pastor Silas Malafaia. Pegue a história do cristianismo e você vai ver que o catolicismo, infelizmente, tem distorcido a verdade do evangelho, apontado outro caminho. Dá uma lida no que eles acreditam sobre Maria e você vai ver eles colocando Maria no lugar de Jesus, a ponto de dizer que Maria não morreu, que Maria foi assunta aos céus. O que é isso? Uma tentativa satânica de inverter a verdade. Respeito os católicos, amo os católicos, converso com padres católicos. Jamais vou concordar com a idolatria, os erros, a distorção da verdade do evangelho. Só Jesus é a salvação e ninguém mais. Só Jesus, só Jesus. Aquele ladrão, ele entendeu que não havia outro jeito para ele, e ele colocou a sua fé em Jesus. A próxima fala de Jesus, registrada por João, capítulo 19, a partir do verso 25. E ele vai falar algo que também nos choca. E que esse aplauso que vocês deram agora não se tornem tomates. Mas eu vou falar, porque é a verdade do evangelho. Jesus está na cruz, no momento de maior dor. E ali, o texto vai dizer, perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, ou sua casa. Maria é uma mulher incrível. Não é digna da nossa adoração, mas é uma mulher incrível. Desde o início, uma adolescentezinha prometida em casamento a José. Quando ela recebe a notícia que seria a mãe do Filho de Deus, ela disse, cumpra em mim a sua vontade, eis aqui a tua serva. Quero estar no centro da vontade de Deus. Mas talvez na apresentação de Jesus, ela já viu que sofreria. Porque o filho sofreria. Ela amou e foi amada por Jesus. Ela amava Jesus. E sabemos que quando José morre, e morre na adolescência ou juventude de Jesus, não temos o registro, mas temos a certeza, porque a última aparição de José é quando Jesus tinha 12 anos e ele se perde no templo. Depois, primeiro ato de Jesus, o milagre em Caná da Galileia, já não tem mais José. Bem provável, Jesus era aquele que sustentava a família, porque herdou a profissão do pai e era carpinteiro também. Ela admirava Jesus. E agora,
ela sofria e padecia. Não apenas ali aos pés da cruz, ali quem sabe foi o ápice da sua dor, mas essa mulher já estava sofrendo há algum tempo. Eu entendo que os próprios irmãos de Jesus, e a Bíblia vai dizer, né, em João 7:5, que os próprios irmãos não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, por mais que nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, sempre fez o certo, mas eu acredito que esses irmãos estavam tentando dissuadir Jesus desse propósito, por quê? Viam o sofrimento da mãe. Você que é mãe, imagine o seu filho sendo ameaçado de morte. Imagine você sabendo que os maiores poderosos da sua cultura, da sua nação, querem matar o seu filho. Sem dúvida você sofreria. Acredito que o José, o Tiago, o Judas, ao ver o sofrimento de Maria, por muitas vezes tentaram desanimar Jesus. Isso aqui é uma suposição minha. Maria estava ali agora aos pés da cruz sofrendo. E como mãe, não era apenas um olhar de sofrimento, não era apenas um olhar de incompreensão, porque ela conhecia quem era o seu filho, o que ele fez, e o que ele fez foi só amar. Mas ali ela, quem sabe, estava numa luta muito grande interna, para não se manifestar e tentar intervir contra aquilo. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe prefere sofrer do que ver o filho sofrendo. Ela precisava se controlar, porque ela, desde quando Jesus era pequeno, ela guardava no coração tudo aquilo, e ela tinha uma noção do que Jesus estava ali fazendo. Jesus, então, ali pendurado, o sangue escorrendo, ele olha para sua mãe e ele diz: mãe, mulher, né? Mulher, ele diz, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. O filho mais velho era responsável de cuidar dos pais, tanto que ele recebia a herança em dobro, para poder sustentar os pais sempre até a velhice, e quando os pais morriam, então, ele era digno de ficar com essa herança maior, porque se esperava que os últimos anos da vida dos pais idosos, ele estava ali cuidando, zelando. Jesus não ia poder ficar cuidando da sua mãe terrena, então ele olha e passa essa incumbência para João. E a mensagem da cruz, por isso eu falei que vocês podem se assustar, mas além de ser uma mensagem de perdão e de salvação, é uma mensagem de responsabilidade familiar. É uma mensagem de responsabilidade familiar. Quando Paulo ele está falando que a mensagem da cruz faz ele morrer para o mundo, ele está dizendo também que faz morrer para todas as propostas do mundo. A proposta do mundo é que você olhe para papai e mamãe como um banco. Suga tudo que você puder e vai viver a sua vida. A mensagem de hoje é essa. Pense em você. Mas Jesus estava mostrando ali a sua responsabilidade para com a sua família e o seu papel de filho mais velho. João, cuida da minha mãe. Se você estivesse no lugar de João, a sua resposta seria sim ou não? Tenho certeza que quase todos aqui falaram que sim, é claro, imagine o mestre pedindo, pois é. Mas Jesus está todo dia pedindo: cuida do seu casamento, cuida da sua esposa, cuida do seu filho. Não terceiriza a educação dele para a mídia, para a escola, ou a educação espiritual para a igreja. A mensagem do Calvário é uma mensagem de responsabilidade familiar. E toda vez que eu levo isso a sério, toda vez que eu sou responsável pela minha família, toda vez que eu demonstro amor para com a minha casa, eu estou ali, glorificando ao Senhor e mostrando que eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o olhar para a minha família como um propósito de Deus. É o olhar para o meu casamento, é olhar para a minha esposa, a esposa olhar para o marido,
E mesmo que muitas coisas mudaram, mas uma decisão foi tomada lá atrás: vou amar até o fim da vida, porque fiz uma aliança contigo. É eu entender que educar filhos não é vestir bem, não é colocar pão na mesa. Não, isso faz parte. Mas educar os filhos é ensiná-los, é treiná-los, é orientá-los. É vida na vida. A proposta de Deus sempre foi: ensina os meninos no caminho. Seja ao levantar, ao se deitar, ao jantar, ao acordar, ao passear, seja fazer qualquer coisa, é junto, é vida na vida, é tempo investindo, é as situações sendo moldadas e aproveitando o contexto do dia a dia. Está aqui, meu filho, olha como é que se faz, é desse jeito. Vamos ver o desenho que você está assistindo. Você acha que isso é certo? Vamos ver o que é a vontade de Deus nessa frase, nessas palavras, nesse ensinamento, e você vai. Dá trabalho? Dá. É renúncia. Você acha que João ia apenas dar uma roupinha, um pratinho de comida para a Dona Maria e estava tudo bem? Essa mulher ia envelhecer. Essa mulher ia precisar de cuidados especiais. Ele sabia disso. E ele aceitou a proposta que Cristo estava fazendo. A mensagem do Evangelho é de responsabilidade familiar. Vamos seguir. A quarta frase de Jesus, Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus é crucificado às 9 da manhã. Se você está numa linguagem da versão um pouco mais antiga, você vai ver que era a hora sexta, que alguns falam. Jesus crucificado às 9 da manhã. 3 horas se passam, ao meio-dia, algo estupendo e assustador acontece. O que acontece, pastor Lediel? O sol se vai, escuridão vem. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, tudo escuro, os corações apreensivos. Jesus pendurado na cruz, por volta das 3 da tarde, era dia de Páscoa. 3 da tarde, o horário que um cordeiro é abatido no templo. O cordeiro de Deus estava lá do lado de fora, morrendo, para perdoar os nossos pecados. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus vai registrar que alguém diz: está chamando por Elias, mas eles conheciam o salmo. Essa era uma fala de zombação ainda em cima de Jesus. Mas ali nós estávamos vendo algo incompreensível para a razão humana. Lutero ele vai dizer: Deus abandonando o próprio Deus. Lutero dizia: nenhum homem pode entender isso. A vontade do Pai ali estava sendo realizada. Quando a gente lê essa frase, nós precisamos cuidar com alguns riscos teológicos, de pensar que aquele ato foi algo planejado apenas pelo Pai, e o Filho inocente estava ali. Não. Algo que desde sempre estava no coração do Pai, do Filho e do Espírito. Algo planejado. Mas Jesus sabia que ele seria abandonado. Ele não estava suando gotas de sangue porque teria que enfrentar os sacerdotes. Ele não estava no jardim Getsêmani suando gotas de sangue porque ficaria preso ou apanharia. Ou quem sabe iria para uma cruz porque a profecia dizia que ia para o madeiro, a maldição do madeiro. Não. As gotas de sangue é porque Jesus sabia que em certo momento os nossos pecados estariam sobre Jesus. E quando o pecado da humanidade concentrasse em Jesus, o Pai que é santo, não coaduna com isso, teria que virar o rosto para Jesus. Por minha causa e pela tua causa. E não só a nossa causa. É porque o pecado de um pedófilo estaria sobre Jesus. A mentira de uma mulher que destruiu um casamento estaria sobre Jesus.
a nossa mentalidade perversa estaria sobre Jesus. As nossas mentiras, as nossas lascívias, as nossas podridões estariam todas sobre Jesus. É assustador quando a gente para pensar o Filho de Deus ali, morrendo, levando o pecado de um pedófilo. Alguém que abusa sexualmente de uma criança. Não dá. A razão humana não consegue entender isso. Mas Jesus estava ali, assumindo toda a nossa culpa. Acostumado com o sofrimento no seu ministério, sofrendo perseguição desde o início, sofrendo opressão maligna nesses últimos dias de uma maneira intensa. Mas agora, a prova final era sofrer a ira do Pai. Porque a ira de Deus que deveria cair sobre mim, sobre o estuprador, sobre o pedófilo, sobre o mentiroso, sobre o caluniador, sobre o adúltero, a ira de um Deus justo que deveria cair sobre nós, cai sobre Jesus. E o Pai o abandona. E Jesus faz questão de manifestar em palavras: Deus meu, por que me abandonaste? E essa resposta, a resposta a essa pergunta de Jesus, é que é uma mensagem de segurança ao nosso coração. A resposta é: o Filho de Deus foi abandonado na cruz, para que você tenha uma segurança vitalícia, de que o Pai hoje nunca te abandona. Deus nunca nos abandona. Por quê? Porque o Filho já levou toda a nossa culpa. A gente precisa pensar duas vezes, diante das provinhas e lutas que nós passamos, a gente precisa pensar duas vezes antes de perguntar: Deus, por que está me abandonando? Ele não está. Muitas vezes Ele fica em silêncio. Muitas vezes Ele permite algumas lutas para nos lapidar. Mas o abandono foi no Filho. Se você recebeu o Filho, fica tranquilo, o Pai nunca vai te abandonar. E você vai chegar e poder desfrutar de um outro privilégio. É mensagem de segurança, a mensagem da cruz, porque Deus virou o rosto para o seu Filho lá no Calvário, para que quando eu e você chegarmos diante dele lá na glória, Ele não vire o rosto para nós. Mas a gente vai chegar lá com os méritos da cruz, poder olhar no olho de Deus e chamá-lo de Pai. Pai, Pai. Ao mesmo tempo, meu coração estremece, porque tem gente que vai chegar diante de Deus, querendo olhar a face de Deus com os méritos próprios. Ai desses. O único mérito que Deus aceita para perdão dos pecados é de Cristo Jesus. E tem gente que vai chegar lá pelos méritos próprios, méritos da minha mãe que orava por mim, os méritos do meu pai que intercedia por mim. Mas meu pai era pastor, meu pai era presbítero, meu pai era homem de Deus. Ou pelos méritos da Maria, do São José, do São Pedro, do Dalai Lama, pelos méritos de Allan Kardec. Não vos conheço. Afasta-te de mim, malditos, para o fogo eterno. Deus virou o rosto para o seu Filho Jesus, quando o pecado da humanidade estava sobre Ele, para que nós, ao entrarmos na glória, possamos olhar o Pai nos olhos e entrarmos mesmo e desfrutarmos do que Ele tem reservado para cada um de nós. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de segurança. Deus está contigo, e pelos méritos da cruz, você não precisa viver sobre o medo, dominado pela insegurança. Se você está salvo, meu irmão, se você está salva, minha irmã, está aí, vida transformada, vida diferente. Não posso permitir que uma depressão seja uma doença crônica em mim. Pastor Lediel, o crente não fica em depressão? Fica.
Fica e pega profundamente também. Agora, à medida que nós vamos nos enchendo da verdade do Evangelho, a segurança vai aumentando e a gente consegue sair disso. Falei e repito, quem sabe as minhas últimas pregações aqui eu tenho falado sobre isso. É mensagem de esperança para que nós não venhamos ser escravos da ansiedade que assola a humanidade hoje. O medo do amanhã. Antecipando as dores da alma do que pode acontecer. Pode sim acontecer coisa ruim, porque a gente não está isento disso. Agora, quando eu coloco na balança a salvação que eu tenho, a comunhão com o Espírito, o conhecer a soberania do meu Deus, eu consigo superar isso. E falo sem medo de errar, vocês sabem, me formei em psicologia, estou há alguns anos aí fazendo terapia familiar, conheço algumas técnicas, não muitas, mas algumas para superar a ansiedade. Mas eu posso afirmar para você, não existe nenhuma técnica psicológica e não existe nenhuma ferramenta, seja química ou psicológica, da ciência humana, que tem um efeito mais poderoso do que o Evangelho para tirar alguém da ansiedade e da depressão. É Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Nele nós temos vida, e a vida que Ele nos trouxe é vida em abundância. A mensagem do Evangelho é mensagem de segurança. João 19, 28, mais uma mensagem, uma fala de Jesus. A mensagem do Evangelho é mensagem para nós de satisfação, mas ali na cruz o texto vai dizer que mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse uma pequena frase: tenho sede, tenho sede. As horas finais de Jesus, biologicamente falando, acontecem coisas que drenam a vitalidade e a saúde de qualquer pessoa. Na agonia do Getsêmani, como falamos, ele soa gotas de sangue. Então ele ali apanha, é preso e é levado para o seu primeiro julgamento diante de Caifás, sumo sacerdote. Sabemos que ali ele apanhou também, foi esbofeteado, quando chamou o sacerdote, né, enfim, quando o sacerdote queria arrumar provas ali para prejudicá-lo. Naquela noite ele passa na masmorra e logo cedo ele aparece então diante de Pilatos. Pilatos inquire Jesus, tenta encontrar alguma coisa, não encontra nada, manda para Herodes, porque fica sabendo que Jesus é da Galiléia, então vou me livrar de ter que julgar esse caso. Herodes brinca com Jesus e Jesus fica quietinho, manda de volta a Pilatos. E ali então, Pilatos, para tentar aplacar a ira daquele povo, que queria ver Jesus morto, diz: não, eu vou mandar açoitar. E manda açoitar Jesus. E os romanos, taca-lhe o pau. Dilaceram o corpo de Jesus. Volta aquele ser todo ensanguentado. Pilatos, imaginando, quem sabe agora, vai aplacar um pouco a ira desse povo. O homem está sangrando, está dilacerado. Olha, vamos liberar esse então, porque hoje é aquele dia que a gente pode, né, liberar um dos prisioneiros. E o povo começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Que era outra sugestão de Pilatos, um dos piores bandidos que tinha. Queremos Barrabás. E o que eu farei com esse Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele vai, ele lava a sua mão. Mas você consegue entender a brutalidade que Jesus estava passando? O patíbulo, a grande madeira, agora ele tem que carregar. Chega um momento que ele não consegue, sabemos que cai ao chão a cruz. E eles encontram um sirineu que o ajuda a carregar. É pendurado no madeiro. O corpo dele sendo drenado. Passam-se 6 horas. 6 horas. E o que Jesus diz? Tenho sede. No início tentaram oferecer para ele vinho com fel. No começo da crucificação às 9 horas. Para quê? Para tentar amenizar a dor. Jesus recusa. Ele queria passar pelo sofrimento que era necessário. Agora, depois de 6 horas, então alguém oferece vinagre.
vinagre. A pergunta é, por que Jesus fala essa frase, tenho sede? E a resposta é essa, porque alguém iria ali oferecer vinagre, para que se cumprisse a profecia do Salmo 69, verso 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede, deram-me vinagre. É claro que tudo isso era também uma simbologia do que estava acontecendo ali, porque Jesus é o Criador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito. Aquele que criou os oceanos, as cachoeiras, os lagos, os rios, que deu a água ao planeta Terra, estava ali no Calvário com sede, pedindo água. E claro, não tem como a gente olhar para essa cena e não se lembrar que Ele é aquele que oferece a água da vida, como lá na mensagem à mulher samaritana, Ele deixa bem claro, que Ele era a água da vida, e ali Ele estava passando sede, para se cumprir a profecia que apontava para aquele que nos libertaria, para aquele que saciaria a sede da nossa alma, para aquele que não apenas saciaria a sede da nossa alma, mas aquele que faria em nós uma fonte que jorraria para a vida eterna. Essa frase de Jesus precisa hoje remeter na nossa mente, ao nosso coração, que isso não mudou. Jesus continua sendo a água da vida. Se nós estamos falando de água, nós estamos falando do elemento essencial para a existência humana. E se Ele é a água da vida, Ele é o elemento essencial para a sobrevivência humana. A proposta de Deus nunca foi sobrevivência. Ele veio, como eu disse, para nós termos vida em abundância. Portanto, tudo o que você tentar substituir para sanar a sede da sua alma, que não seja Cristo, vai ser furada. Seja uma religiosidade barata, seja colocar terno, gravata, biblão e ter carteirinha da Assembleia de Deus, isso não entra na alma. Seja as riquezas, seja os prazeres, seja as amizades, seja o namorado, seja o crush, seja o que for, não entra na alma. Jesus é a água da vida. A mensagem do Evangelho é mensagem de satisfação. Quando eu falo isso, no nosso português de 2020, eu estou dizendo bem claro para você: satisfaça a sua alma em Jesus. Porque se você fazer uma leitura breve da humanidade, ou profunda da humanidade, você vai ver que todas as pessoas que passaram nesta terra tentaram de algum jeito satisfazer um vazio interior. O homem inventa coisas, cria coisas, coloca até a si mesmo muitas vezes no trono do coração para tentar se encontrar e preencher o vazio. Mas a cruz, aquilo que aconteceu ali, Jesus crucificado, Ele é a satisfação da vida. Para a gente finalizar, mais duas mensagens. João 19:30, tendo provado o quê? O vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A cruz, nesse ato de morte de Jesus, precisa trazer ao nosso coração uma mensagem de vitória. O Deus homem, que viveu 33 anos nessa terra, cumpriu a sua missão. Não era necessário mais nenhum sermão, não era necessário mais nenhuma cura, não era necessário formar mais discípulos, tudo o que ele precisava fazer, ele fez. E o brado da cruz é está consumado. A palavra grega é tetelestai, significa concluído, finalizado, pago. Nos carnês da Casa Bahia da época, era isso que carimbava a última folhinha do carnê, quando a dívida estava totalmente paga. Está pago,
está consumado, cumpriu-se. É interessante que Jesus ele não fala que acabou. As pessoas que estavam ali ouvindo poderiam pensar, acabou, morreu, o homem se foi, não. Mas ele fez questão de usar a palavra que todos entendiam, que falava de começo de um processo que agora estava concluído e finalizado com toda a competência, finalizado de maneira bem-sucedida. Jesus, ele alcançou os critérios que Deus exigiu. Sabe para quê? Para que as minhas deficiências, as suas deficiências, fossem sanadas. Por Cristo nós entramos no céu, mesmo não concluindo as nossas obras, na nossa caminhada nessa terra. O que você está falando, pastor Lediel? Eu estou falando que Jesus pagou até o último centavo da dívida humana. Isso quer dizer que você não precisa se matar, se virar nos 30, para pagar algum pecado que você tem. Mais uma vez, distorções da verdade do Evangelho. Reza 30 Ave Maria, suba a escada de joelho e tantas outras coisas. Não precisa nada disso. A dívida foi paga. Quando eu tento pagar, primeiro eu estou desprezando o que já foi feito na cruz. Segundo, eu estou entrando num caminho de morte, porque não vou ter competência para fazer o que Jesus já fez por mim. Ele sofreu ali toda a ira e a condenação de Deus, para que nós fôssemos livres. Isso é mensagem de vitória. Se eu amo a mensagem da cruz, eu caminho de cabeça erguida como vencedor e vitorioso, mesmo cercado de inimigos. Se eu amo a mensagem da cruz e essa mensagem está no meu coração, eu não me sinto inferiorizado quando alguém tenta me difamar, me caluniar, me reduzir, ou me comparar com sua grandeza, com o carro que ele anda, com a casa que ele tem, com a roupa que ele veste. Sabe por quê? Eu já fui amado pelo Deus Criador de todas as coisas, que pagou a minha dívida na cruz e me deu a salvação. Tem mensagem de vitória melhor do que isso? Não tem. Então nós precisamos tomar posse disso, guardar dentro do nosso coração e vivermos aquilo que Deus deseja que nós venhamos viver. E que aquilo que eu faço para Deus, a minha frutificação, seja de fato uma consequência dessa consciência que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Para finalizar, a última fala da cruz, Lucas 23:46. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Como eu disse, era Páscoa. E o Cordeiro de Deus cumpriu sua missão. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Eu falei no Natal e eu repito. Jesus, desde o seu nascimento, foi apontado para morrer. Quando José, escolhido por Deus, e Maria, escolhida por Deus, saem de Nazaré onde eles residiam, porque o imperador, olha só a coincidência, teve uma linda e brilhante ideia: todos têm que fazer o recenseamento no seu local de nascimento. O José era da descendência de Davi, local, Belém. Então, lá vai José, bem na época que Maria estava para ganhar o neném, sai de Nazaré e vão para Belém. Chegando lá, de porta em porta, bate nas hospedarias, não tem lugar. Vamos se colocar no lugar do pessoal de Belém. Um mínimo de humanidade que alguém tem, ao ver uma mulher ali,
com aquela enorme barriga, no momento para ganhar neném, eu duvido que não tinha alguém de bom coração que abriria, não, olha, não tem mais lugar, mas por favor, eu vou ceder a minha cama, eu vou ceder o meu espaço. Todos, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Sabe por quê? Naquela noite em Belém, Deus cegou a vista de todas as pessoas, porque cordeiro não nasce em casa, não nasce em hospedaria, não nasce em hotel. Cordeiro nasce no curral. E alguém diz, olha, o único lugar que eu tenho é no curralzinho ali atrás. O menino nasce lá no meio dos animais, para que eu e você tivéssemos a noção que ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Ele cumpriu o seu propósito, o cordeiro foi esmagado, o cordeiro puro de Deus, que tira o pecado do mundo, esmagado. E agora a última fala dele: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa mensagem é mensagem de vida eterna. Porque Jesus, ele está dizendo, o corpo está tombando aqui, mas o meu espírito volta para o meu Pai. A mensagem da cruz é mensagem de vida eterna. Quando eu falo em vida eterna, eu preciso que você saia daqui com uma consciência muito clara, que o nosso tempo aqui é curto, bem curto, comparado a uma eternidade que nós temos para viver. O meu corpo, o teu corpo, se Jesus não vier, vai tombar aqui. Se Jesus não voltar para nos buscar, vai tombar aqui. Mas lembre, nós iremos desfrutar uma vida eterna com Deus. Eu não sei se você já tem saudade do céu, mas se o Espírito Santo está aí no teu coração, você já tem saudade dos céus. A gente nunca foi para o céu, mas aquele que mora eternamente lá, mora em nós também. E fica esse gostinho, esse aperitivo, a gente fica só imaginando um lugar onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde não tem morte, onde não tem separação, um lugar onde é vida plena, é alegria total, é prazer inefável. Isso precisa encher o nosso coração de um desejo de estar lá. Mas eu preciso também te lembrar, não são todos que vão para lá. Aqueles que forem fiel, e fiel até o fim. Esses que fizeram do Cordeiro o seu Senhor. Estes que entenderam e vivem a verdadeira mensagem da cruz. Estes vão desfrutar a vida eterna. Se coloque em pé, que você seja um desses. Graças à cruz nós temos esperança. E eu finalizo dizendo, novamente o que Paulo diz, novamente o capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer outra coisa a não ser no Senhor Jesus e na sua cruz. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo já era, estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Sabe a introdução que eu falei da pessoa que visitava os católicos e eles não sabiam nem o símbolo que eles fazem da cruz? Pois é, isso começou na Idade Média, quando as pessoas começaram a olhar para a cruz e entender o significado da cruz. Sabe o que elas queriam dizer? Rendição total, a força dos meus braços, a sabedoria da minha mente, a interesse do meu coração, precisa estar atrelada ao projeto da cruz de Cristo. Foi por isso que começaram, mas depois o ser humano consegue distorcer, virou religiosidade sem significação. Mas hoje você entende a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo chama você para se entregar totalmente, porque é impossível conhecer a mensagem da cruz e não fazer dela a sua bandeira, não fazer dela
a principal mensagem que as tuas palavras falam, não fazer dela o sentido da sua existência. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a conversar com Deus. Como tem sido a sua reação diante da cruz de Cristo? Jesus, ele viveu e morreu pelo propósito que ele acreditava. E nós precisamos fazer o mesmo. Você acredita na mensagem da cruz? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo evangelho, obrigado pela verdade da cruz. Obrigado pelo que tu fizeste por nós. Cruz, símbolo de tortura, morte, vilipêndio, humilhação, caos. Assumiste lá, Senhor, toda a vergonha que era nossa, todo o pecado que era nosso. Para que nós entendêssemos que a mensagem da cruz é uma mensagem que revoluciona a nossa vida quando compreendido. E nós aqui com o coração contrito queremos pedir perdão. Se tantas vezes temos banalizado a mensagem da cruz ao vivermos uma vida medíocre, mas que nós venhamos entender que a mensagem da cruz é mensagem de perdão. Portanto, que a gente entenda que podemos e devemos perdoar. Que nós possamos entender que a mensagem da cruz é mensagem de salvação e não há mais condenação para a nossa vida. Mesmo que Satanás, os demônios ou alguém que nos conheceu no passado tenta lançar na nossa cara a humilhação e a vergonha, nós sabemos que em Cristo nós somos salvos. Que nós possamos entender que a mensagem da cruz é mensagem de responsabilidade familiar. E que cada um de nós possamos nos posicionar para amar mais, viver mais em família, educar melhor os nossos filhos, honrar e respeitar e valorizar mais os nossos pais. Que nós possamos entender que a mensagem da cruz é mensagem de segurança, porque ali nós já temos a garantia de uma vida eterna, a garantia de uma salvação, a garantia de vencer as mazelas da alma. Que nós possamos entender que a mensagem da cruz é uma mensagem de satisfação, porque tu és a água da vida que jorra, enche, preenche o nosso coração, não deixando mais aquele vazio que o homem teve desde o seu pecado. Que nós possamos entender que a mensagem da cruz é mensagem de vitória, e que nós possamos caminhar de cabeça erguida, vivendo uma vida por ti, em ti, porque a mensagem da cruz é mensagem de vida eterna. Encontre em nós pessoas que de fato amam a mensagem da cruz. Encontre em nós missionários, proclamadores dessa mensagem, acima de todas as outras coisas, dos nossos hobbies, dos nossos prazeres. Nós queremos a mensagem da cruz. Você que está em comunhão, fique em pé, que nós vamos nesse momento participar da Santa Ceia do Senhor.